Hoje o tema da nossa aula são os alimentos anti-inflamatórios aí que vão te ajudar a emagrecer. Se você está acima do peso, se você está obesa, é porque você está com o seu corpo inflamado. E existem alimentos que são aliados para o nosso emagrecimento. Então, se você quer aprender sobre isso, fica comigo até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que você já vai começar a colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui e já vai começar a trazer aí para a sua rotina alimentar. Esses alimentos que são fáceis de se encontrar, não é nada difícil e que pode sim e deve estar na sua rotina alimentar. Então seja bem-vinda. Se você está com sobrepeso ou se você está acima do peso, diz para mim, compartilha comigo aí quantos quilos você está acima do peso e quantos quilos, você quer eliminar. Eu digo que nós podemos eliminar quantos quilos nós quisermos, e isso é uma verdade. Não existe uma estatística que você precisa, o seu corpo, X peso, que você precisa eliminar só tantos quilos, ou você tem que eliminar tantos que você não se sinta bem. Você precisa eliminar quantos você quiser, quantos que você venha se sentir bem, que você venha se sentir saudável, venha se sentir empoderada. Então já compartilha comigo aí essa aula. Existe aí uma grande gama desses alimentos que vão aí contribuir para a sua desinflamação, vai garantindo aí diferentes combinações que trazem vários benefícios e também são muitos os sabores. Entre eles são esses alimentos que nós chamamos anti-inflamatórios. Nós perecemos porque nós não conhecemos a nutrição, não temos um relacionamento com os alimentos. Então você precisa começar a conhecer mais sobre a alimentação, a ter um relacionamento com os alimentos, assim como você tem um relacionamento com a pessoa que você gosta, ou até com um amigo, com seus parentes. Então, assim como você tem esse relacionamento que você conhece, você gosta de estar mais com aquelas pessoas, na nossa alimentação não é muito diferente disso não. Quando nós aprendemos o benefício daquele alimento que a gente conhece, ele não é apenas um alimento, ele traz grandes benefícios, você vai olhar para ele com outro olhar. Então é muito importante termos conhecimento. E quando Deus diz ali na palavra dele, na Bíblia, que o meu povo padece por falta de conhecimento, isso é verdade. Porque muitas vezes você come algo ou faz um tipo de dieta achando aí, acreditando que essa dieta vai te trazer benefício. Enquanto, na verdade aí, no entanto, ela te traz malefício. Então precisamos conhecer para que nós não venhamos sofrer com o que nós colocamos para dentro da nossa boca. A maioria das patologias nós adquirimos por falta de conhecimento nosso ou até de irresponsabilidade, porque às vezes algumas pessoas têm conhecimento, mas não se preocupa, vai deixando, vai empurrando com a barriga e acaba trazendo um preço muito alto depois aí, eu não digo apenas no peso, na balança, mas por estar aí adquirindo várias patologias que fazem mal aí para o seu corpo e para a sua saúde. E para a gente começar, eu quero já compartilhar com você um versículo, onde está no livro de 1 Coríntios, verso 6. A palavra diz assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Então o nosso corpo nós recebemos de Deus, e ele é o templo, é a casa, é a morada do Espírito Santo. E a minha pergunta para você é: como é que você tem tratado o seu corpo? Você está inflamando ele cada dia mais? Ou você está cuidando deste corpo? Porque ele não é nosso, Ele não nos pertence, porque a palavra do Senhor diz. Por isso mesmo, não vos pertenceis, porque foi Deus que nos deu, e Ele nos deu para fazer morada, para estar conosco, para habitar em nós. Mas este corpo não é nosso. E como é que você está cuidando deste corpo? Como é que você está cuidando da casa que é morada do Senhor? Eu quero só que você faça essa reflexão. Não estou aqui pregando religião, falando de religião, não é nada disso. Mas a Bíblia é um manual e ali tem ensinamento para tudo, inclusive para a nossa saúde. E é uma coisa que eu vou estar trazendo sempre. Faz parte da minha essência, faz parte da minha vida. Andar com Deus, testemunhar com Deus, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Assim como o seu. E aí, como é que você está cuidando deste corpo que o Senhor te deu
para você cuidar, para que Ele possa fazer morada. Então fica aí essa reflexão. E para entendermos melhor aí, né, os tipos aí dos ingredientes, dos alimentos, eu quero compartilhar com você e trazer mais sobre este assunto aí, para que vai te ajudar a tirar dúvidas sobre esses alimentos, que vai combater aí esse processo inflamatório. Então, se você não pegou ainda papel e caneta e água, já enquanto eu tomo minha água, já pega papel e caneta e a água, para você tomar nota do que eu vou compartilhar aqui com você. E sempre as minhas orientações, as estratégias que eu uso e o que eu passo para você aqui, preciosa, eu uso com as minhas pacientes, com as minhas alunas, e tem tido grandes resultados. E às vezes as pessoas dizem, mas é só isso? Não é difícil, as pessoas que complicam. Não precisa complicar. No domingo mesmo eu estava conversando com uma senhora, que ela me segue, e eu encontrei com ela e nós conversando, né? E ela achando que estava fazendo a coisa certa. E não estava. Quando eu comecei a conversar com ela, uma das primeiras coisas erradas que ela estava fazendo, né, que eu identifiquei, é a água. Ela toma pouquíssima água. Então, tudo que eu te ensino aqui, eu já te falei muito sobre a quantidade de água que você deve ingerir. Se você ainda não sabe, dá uma revisão aí nos conteúdos que eu já coloquei aqui. Então, eu estou sempre trazendo alguma informação, alguma orientação, alguma estratégia que, se você colocar no seu dia a dia, você vai ter resultado. Agora, quando nós pegamos, né, o conhecimento, sabemos muito aqui, fica aqui na nossa cabeça, e eu não entro em ação, eu não coloco em prática, você está ficando obesa de conhecimento. Mas se você não coloca em prática, de nada adianta. Tudo que eu aprendi, todos os cursos que eu já fiz, após, né, dezenas aí de cursos, já participei aí de congressos, e se eu não vou aplicar nos meus pacientes, nas minhas alunas, o que adiantou todo esse conhecimento? E eu sempre digo que é bom, a gente precisa compartilhar. Então o que eu estou fazendo aqui agora é compartilhando com você. Por isso que eu te peço, compartilhe essa aula também com as pessoas que você conhece, com as pessoas da sua família, que estão com sobrepeso, que estão obesas, que estão com diabetes, estão com problema renal, estão com esteatose hepática, gordura visceral, problemas cardíacos, hipertensão arterial, tudo em função da má alimentação. Então, me ajuda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então, o que eu te peço é só isso. Clica nesse aviãozinho aí, fica logo abaixo aí do seu celular e compartilha com as pessoas. E se você ainda não me segue, começa a me seguir. E o meu desejo é que o máximo de pessoas possível que eu puder alcançar, que eu puder ajudar, possa se libertar aí, não só da obesidade, mas de todas as doenças que são causadas através dessa doença metabólica que é a obesidade, que possa estar aí sendo tratada através de uma boa alimentação. A alimentação é o nosso melhor remédio. E quais são, então, os alimentos anti-inflamatórios? O que são, né, esses alimentos anti-inflamatórios? São alimentos ricos em vitaminas, em ômega 3, os polifenóis, né, os flavonoides, que por sua vez reduzem aí a produção de substâncias inflamatórias em nosso organismo. Então, eles ajudam a combater a inflamação no nosso organismo. Os alimentos anti-inflamatórios, eles são os que agem reduzindo aí a produção de substâncias inflamatórias, como as prostaglandinas e citocinas, que são mediadores químicos que acabam tornando-se uma inflamação. E são elementos que até no ar que nós respiramos, essas toxinas acabam trazendo, né, para o nosso organismo, principalmente aí para o nosso intestino. E agora você vê, tudo que você coloca, qual o primeiro órgão que quando você ingere uma alimentação e ela alcança aí, vai ser o seu intestino, né? Então, se você está colocando para dentro da sua boca isso, você está colocando com a sua mãozinha, você está colocando na sua boca alimentos que vão inflamar o seu intestino, inflamar o seu corpo. Olha, se você não cuidar disso, cada dia você vai ficando mais doente. E às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu estou me sentindo bem. Aí eu pergunto, você vai no banheiro quantas vezes na semana? Você vai todos os dias? Você se sente cansada, desanimada, tem insônia, dor de cabeça com frequência? Isso aí é resultado de uma má alimentação, de um intestino que não está funcionando direito. Quando eu não tinha esse conhecimento, eu me lembro bem que quando eu estava na faculdade, que eu li a respeito de câncer de intestino,
que é o terceiro, eu até fiz um vídeo ontem e postei, que é o terceiro tipo de câncer que mais matam no mundo, é o câncer de intestino. E a maior causa é porque nós ingerimos uma má alimentação. Então, se você estiver com o seu intestino funcionando direitinho, a alimentação que você levar para o seu intestino, para o seu organismo, ele vai pegar todos os nutrientes benéficos e vai fazer com que o seu intestino funcione direito. Porque se o seu intestino não funciona direito, nada vai funcionar. O meu cocô era tipo cocô de cabritinho, sabe aquelas pedrinhas assim bem pequenininha? Era assim que era o meu cocô. Às vezes eu ficava 8 dias sem ir ao banheiro. Eu já cheguei a ir parar no hospital com uma cólica que eu perdi até as forças, a minha pressão caía. Me dava ânsia de vômito que eu não conseguia me segurar. Se eu estava sentada no vaso com aquela cólica terrível, eu pegava um rodo e ficava segurando o cabo da vassoura, do cabo do rodo ali, para me proteger, me dar força para eu não cair, que eu não tinha força, para me encostar ou alguém tinha que me segurar. E eu fui parar 3 vezes no hospital com essa situação. E isso pode te levar não só ao câncer, que pode ter tratamento, mas a óbito. E quando eu fui para a faculdade, que eu comecei a estudar sobre isso, eu fui ver que realmente era muito sério. Então, se o seu intestino, Preciosa, não funciona direito, isso é sério. Você precisa cuidar dele. E como é que você vai cuidar do seu intestino? Trazendo uma boa alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, que vai trazer benefício para o seu organismo. Além de combater a inflamação, vai fortalecer o seu sistema imunológico, tornando aí resistências a doenças também infecciosas. Então, é preciso tomar cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa boca. Já ouviu aquele ditado que o peixe morre pela boca? Nós também morremos pela boca. Porque o que nós colocamos para dentro do nosso corpo pode ser, está trazendo aí muitas doenças. E você ainda não parou para observar. Então, se você tem problema de dores de cabeça, e eu sentia muitas dores de cabeça, não era só o intestino que era preso, eu sentia muitas dores de cabeça, eu estava o tempo todo com enxaqueca. Agora, dificilmente eu sinto uma dor de cabeça, mas fazia parte. E às vezes a pessoa, não, isso já faz parte da minha vida. Não, isso não faz parte da sua vida. Às vezes fala, mas todo mundo lá em casa tem o intestino preso. Isso está errado, isso não é genético. Isso aí é a má alimentação de toda a família que faz com que todos tenham o intestino preso. É do mesmo jeito a pessoa dizer assim, eu sou obesa porque todo mundo da minha família é obeso. Será que é isso mesmo? Todo mundo da sua família faz uma boa alimentação? A maioria, 15% só, é por causa da genética. Todos os 85% é por causa do ambiente que você vive, da má alimentação que você vive. Então vamos começar combatendo a inflamação, trazendo mais saúde, fortalecendo o nosso sistema imunológico através dos alimentos. Você sabia que estudos comprovam que por que as pessoas que estavam obesas era mais propícia a morrer de Covid, o quadro era mais agravado? Porque o intestino dela não estava funcionando direito, porque o grau de inflamação era maior, por isso que a infecção no pulmão dela ficava maior, porque se o intestino dela não absorvia os alimentos, nem o injetável não vai absorver, porque tudo vai para a corrente sanguínea. O fígado estava contaminado e inflamado. Então por isso que essas pessoas obesas tinham um processo agravante ainda maior do que as outras pessoas que não eram obesas. Então é o processo inflamatório. E nós podemos cuidar disso e não é caro. É com alimentos fáceis de encontrar. Então você precisa ir para emagrecer, você precisa conhecer estes alimentos. E não é só você ficar tirando. Às vezes as pessoas acham que para emagrecer você precisa tirar comida. E não é tirar comida. Que até para emagrecer você precisa comer os alimentos certos. Então esse é o meu papel aqui na internet. Não só aqui dentro do meu consultório. Hoje mesmo eu estou aqui dentro do meu consultório, geralmente nos horários de almoço, as minhas aulas são feitas aqui no meu consultório. São dias de terça, então toda terça às 12h30 e às sextas às 12h30 você tem um encontro comigo. Marca aí, tira um tempinho na sua agenda. E se mesmo assim você não conseguir, porque talvez você chega do trabalho, você vai preparar a alimentação da sua família ainda, cuidar dos teus filhos, rotina muito intensa, eu deixo essa aula gravada. Não deixe de assistir essa aula. São poucos minutos que você vai tirar do seu tempo para ter conhecimento e começar a aplicar na sua vida.
E vai compartilhar também com as pessoas que você ama, para que essas pessoas possam estar trazendo alimentos que faz bem para a saúde. Então esse é o meu papel, né? Eu sinto assim como uma missão, que é poder ajudar o maior número de pessoas, né? De mulheres a emagrecer quantos quilos quiser, sem passar fome e comendo comida gostosa. E essas comidas que eu vou trazer para você aqui, esses alimentos, são alimentos gostosos. E muitas vezes as pessoas não gostam de algum alimento porque não sabe como prepará-lo. Nós precisamos também aprender a preparação. E se você quer saber como preparar os alimentos, deixa nos comentários aqui ou me manda mensagem pelo direct, qual o tema que você gostaria de aprender, o que você quer aprender a respeito da alimentação, do emagrecimento, que eu vou estar trazendo conteúdo aqui para te ajudar. Reeducação alimentar, não é eu comer um alimento um dia só. Porque existem ali inflamações que já estão crônicas ao longo dos meses, ao longo dos anos da minha vida. E essa inflamação, ela traz aí o que? Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, ansiedade, depressão, diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 ela é desenvolvida por causa da má alimentação. Alguns tipos, né, de câncer, depressão e, claro, a obesidade. Então, tudo isso aí por causa de uma má alimentação. E não é um regime específico, mas sim um estilo, né, de alimentação, buscando aí uma essência, algo prazeroso, algo que é gostoso. Por exemplo, a dieta mediterrânea é uma dieta anti-inflamatória, onde são os alimentos que são ricos em nutrientes, como as frutas, verduras e legumes, os carboidratos com carga glicêmica baixa, como os grãos integrais. Já o carboidrato simples, que por exemplo uma tapioca ou um pão, ele é inflamatório. Mas se você pega carboidrato de carga glicêmica baixa, são que eu vou te passar mais à frente, um deles pode ser, por exemplo, se você usa tapioca no seu café da manhã, ele é um que vai te dar inflamação, porque ele é um carboidrato simples. Mas se você come uma macaxeira, quase que no natural dela, né, que você só cozinhou ela, então ela já é de baixo índice glicêmico. E ela não vai aumentar a sua glicose e pode sim diminuir a glicose do teu sangue. Nós precisamos conhecer as ervas, as especiarias. Quantos quilos preciosos você está acima do peso? Quantos quilos você quer eliminar? Qual a sua maior dificuldade? O que está sendo difícil para você ir para manter ou para eliminar peso? Eu só vou poder te ajudar se você colocar nos comentários quais são as suas dificuldades, né? E como é que nós devemos aí desinflamar o corpo? Como é essa desinflamação? Antes de mais nada, eu quero te dizer que é muito interessante você identificar se o seu corpo está inflamado. E como é que você pode identificar isso? A sua alimentação contém muito ultraprocessados? Está com alta concentração aí de gordura saturada? Índice glicêmico alto, como os açúcares, né, os carboidratos simples, pães, que eu acabei de falar aqui agora, né, tapioca, que é algo muito usado pela população brasileira, carboidratos refinados, que estão aí nos industrializados, álcool. Você usa muito esse alimento, você sente aqueles sintomas que eu te falei, dores de cabeça, cansaço, indisposição, intestino preso. Se você está sentindo isso, e como esse tipo de alimentação faz parte da sua rotina alimentar, o seu intestino está inflamado e todo o teu corpo, toda a célula do teu corpo também está inflamada. Então é necessário você tirar alguns produtos. Você deve estar evitando aí os refrigerantes, sucos adoçados. Às vezes a pessoa fala, mas é light e diet. Esses são os piores, os tal dos fits, porque não contém o açúcar, mas contém os adoçantes, contém corante, contém conservante, contém aditivos químicos. Então precisa tomar cuidado. Sobremesas aí como biscoito, doces, bolos, sorvetes, carne processada, peito de peru. A pessoa, não, mas é um peito de peru, é saudável. Peito de peru não é dessa cor, não. Então, esses processados que você está usando não tem nada de natural. Então, tome muito cuidado. É fácil, é gostosos, são, mas não faz bem para a sua saúde. Salsichas, mortadelas, que você venha usar isso de vez em quando. Esses salgadinhos processados, biscoitos recheados. E às vezes a mãe fala, não, Nutri, mas eu não compro, eu não consumo, eu só compro para o meu filho. Uai, mãe, você quer que o seu filho fique doente? Você está dando uma alimentação que vai deixar o seu filho doente, que vai deixar ele inflamado. Aí qualquer gripe, qualquer vírus, aí é renite, é um monte de sinusite, é um tanto de atite aí, por causa de quê? Da má alimentação que você, mãe, dá para o seu filho. Gente, como eu me sinto culpada.
pela má alimentação que eu dei para minhas filhas. Porque eu não tinha conhecimento, a gente não tinha o acesso que nós temos hoje com a internet. Eu fui para a faculdade, eu já tinha neta, eu já estava com 50 anos que eu comecei a estudar na área da saúde. Hoje, com conhecimento, você só faz errado se você quiser. Então, para reduzir e prevenir essa inflamação, é muito importante você estar aí ingerindo, estar mantendo aí uma alimentação à base de alimentos aí ricos, né, em antioxidantes, anti-inflamatórios, porque eles vão favorecer aí um equilíbrio, junto com proteínas, com carboidrato. Você não precisa tirar os carboidratos, mas carboidrato aí complexo, né? Gorduras boas, vitaminas, minerais e fibras, priorizando sempre alimentos anti-inflamatórios. E o ideal, é claro, é você ir diminuindo aí o mais possível que você puder, vai diminuindo aos poucos aí essa alimentação dos industrializados. E como é que você pode saber como você fazer para ir diminuindo? Pega a sua lista de supermercado, vai na sua lista e começa a observar o que é comida criada pela natureza, criada por Deus, e o que é alimentos, produtos alimentícios criados pelo homem, pela mão dos homens, e vai diminuindo. Você já imaginou, se todas as vezes que você for fazer suas compras, você tirar 1 ou 2 produtos alimentícios e trocar por alimentos, daqui 6 meses, como é que está a sua lista? Totalmente saudável. Você pode comer uma batata, essas batatas chips que vem naquelas latinhas, gente, aquilo é uma delícia, a Nutri também adora. Você pode comer isso de vez em quando? Pode. Eu posso comer um presunto, talvez eu viajo, um presunto de vez em quando, eu no café da manhã, e eu posso comer? Posso. Eu posso comer uma tapioca de vez em quando? Posso. Mas eu posso também pegar essa tapioca, colocar uma semente, colocar uma proteína, aonde o índice glicêmico dela vai cair e vai me dar mais saciedade. Entende o que é a gente ter conhecimento e aprender a comer? Então, quando nós aprendemos a comer, temos conhecimento e colocamos em prática, porque não adianta você ter conhecimento e você não aplicar na sua vida e nem na vida da sua família.